Estou em Zhuhai e vim aqui para conhecer essa obra formidável da engenharia, que é a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. Essa ponte tem uma extensão de 55 quilômetros e desde o primeiro dia do seu planejamento até o último dia de sua finalização, passaram-se 15 anos. Foram 6 anos de planejamento e 9 anos para a sua execução. O interessante é que essa ponte conecta 3 importantes cidades na China: Zhuhai, Hong Kong e Macau. Hong Kong e Macau são regiões administrativas especiais na China. E Zhuhai é uma cidade que se tornou uma zona econômica especial há 38 anos. Portanto, coincide com todo o processo de reforma e abertura da China, que se iniciou há 40 anos atrás. Desde então, Zhuhai teve um crescimento extraordinário. Essa ponte simboliza a integração do país e o êxito dessa política de reforma e abertura aqui na China. Essa viagem ela é uma valiosa oportunidade para a gente perceber a mudança no modelo de desenvolvimento da China. Basicamente saindo de uma ideia de Made in China para Created in China. Ou seja, se antes a percepção era de que os produtos exportados eram um pilar da economia chinesa, portanto, Made in China, produzido na China, a ideia de a China agora se apoiar no Created in China, no criado, desenvolvido aqui no país. Ou seja, saindo de um modelo de plataforma de exportação para um modelo econômico baseado na inovação e na prestação de serviços, no setor de serviços. E nessa região, no Delta do Rio das Pérolas, a China desenvolve um centro bastante avançado de justamente prestação de serviços, de desenvolvimento de tecnologia e de inovações. O que eu tenho podido perceber ao longo dessa viagem é uma clara estratégia de criar um polo de desenvolvimento, unindo essa região, unindo uma série de características de cidades dessa área, para que se forme um núcleo bastante voltado a apoiar essa estratégia e a capitanear ainda mais esse momento de nova abertura da China em relação ao cenário internacional. Algumas características aqui dessa área são bastante peculiares e justificam ou explicam a opção do governo chinês. Existem aqui Hong Kong e Macau, que até os anos 90 eram colônias britânica e portuguesa e que foram devolvidas à China sob a fórmula Um País, Dois Sistemas. Já traziam, portanto, bastante economia de mercado. E ao longo dessa região, Zhuhai, Shenzhen, Jiaoqing, Dongguan e a capital da província, Guangzhou, se transformaram em importantes polos também de desenvolvimento econômico. O que eu pude observar aqui ao longo desses 25 anos, cerca de 2 décadas de acompanhar a China, é uma mudança no tecido social do país, uma mudança na percepção que os chineses têm em relação ao mundo exterior e a própria percepção que o mundo tem em relação à China, algo inédito na história, eu diria até na história da humanidade, enfatizando do ponto de vista da velocidade. Estamos aqui para ver essa exposição que celebra esses 40 anos da política de reforma e abertura. Aqui há um retrato histórico que se inicia desde 1978 até os dias de hoje. É impressionante essa exposição, chega a arrepiar como toda a evolução que a China teve nesses 40 anos, e também a exposição reforça um pouco da cultura que é de preservar a história sobre vários ângulos e combinando desde documentos históricos com tecnologia, com interação, atraindo públicos de mais idade, também os mais jovens. E o que me chama a atenção também é o fato da exposição ser permanente, que possibilita que moradores e visitantes e turistas possam ver e acompanhar esse fato que é tão marcante e experimentar um pouco de como foi essa evolução nesses 40 anos. Acho que até por conta da minha idade, eu já nasci com a China uma grande potência. E quando eu visitei a China em 2014, eu já peguei essa China grandiosa, a China que não para de construir, a China que não para de crescer. Então essa exposição, ela
de certa forma até choca a gente um pouco, especialmente nas cenas quando você vai ver a evolução dos anos 70 até os dias atuais, daquilo que saiu para aquilo que é hoje, né? É um tanto quanto impressionante, assim, de ver os resultados da abertura econômica que começou aqui em Shenzhen e se espalhou pelo país. Então eu acho que essa exposição aqui é um case para o mundo, é uma forma de aprender o que fazer, aprender com os erros, aprender com os acertos e quem sabe replicar esse modelo de desenvolvimento que tem dado certo aqui e que efetivamente melhorou e muito a vida da população, né? A gente está aqui num lugar que era uma aldeiazinha de pescadores e hoje em dia é realmente um conjunto enorme de arranha-céus e de empresas de tecnologia que todo mundo conhece, no mundo inteiro. Então é de fato incrível. Bom, do ponto de vista da história, os 40 anos de reforma econômica da China são um grande acontecimento da nossa época. A economia chinesa cresceu mais de 20 vezes desde 78 e isso, no país mais populoso do mundo, provocou um impacto enorme para o desenvolvimento global. Mas do meu ponto de vista pessoal, individual, há uma importância também muito grande. Eu nasci em 78, o mesmo ano em que as reformas econômicas começaram na China. Então essa história reflete também as mudanças que eu vivi ao longo da minha vida, em especial aquilo que nós enfrentamos no Brasil. Quer dizer, nesses 40 anos em que a economia chinesa passa por essa prosperidade sem precedentes, nós vivemos 2 décadas perdidas no Brasil, a de 1980 e a de 2010. Então isso é metade da minha vida. E eu faço um contraste muito grande entre como a vida melhorou para os chineses ao longo desse período, como eles deixaram de ser uma das nações mais miseráveis do planeta e viraram uma nação de renda média, inclusive superior em termos econômicos ao Brasil atual, e na comparação com os altos e baixos que nós vivemos no Brasil, uma instabilidade política e econômica muito grande, o impacto que isso teve na nossa vida. Então eu vejo toda a história que está contada nessa exposição com uma empatia muito grande. Eu me identifico com esses desafios que os chineses enfrentaram e com a melhoria que a vida deles experimentou ao longo desse período. E eu achei interessante observar que na exposição a grande ênfase é dada à melhoria das condições materiais de vida, no acesso aos bens de consumo, no modo como os eletrodomésticos foram mudando, se tornando mais sofisticados. Isso não é uma coisa menor, isso é essencial na construção de uma dignidade humana, de uma qualidade de vida, né? E no próprio desenvolvimento e fortalecimento da China e de outros países. É uma exposição impressionante, visualmente muito rica, documentalmente muito rica, que mostra uma revolução sem precedentes, eu diria mesmo na história humana, na história da humanidade, né? Quer dizer, se você comparar a China 40 anos, né, de 1978 para 2018, realmente é impressionante. Depois de termos visitado algumas cidades do delta do Rio das Pérolas, ter visto o desenvolvimento econômico da China e acompanhado uma exibição que retrata todo esse processo histórico que inicia em 1978 até os dias de hoje, não podemos negar que a política de reforma e abertura na China foi um total sucesso e que o aprofundamento dessa política conduzirá ao país a um desenvolvimento para uma nova era.